Bom, vamos falar aqui sobre a aba de PCP, que foi uma aba adicionada dentro do nosso sistema, focado em empresas que produzem algo, que fazem aí que precisam de uma ordem de produção na sua empresa aí dentro da sua indústria. A aba de PCP ela está aqui no canto esquerdo, você entra aqui em PCP e aí você vai ver quatro abas: ordem de produção, setores do PCP, status da ordem de produção e controle de qualidade. Beleza? A primeira aba que a gente vai conversar aqui é a aba de status do PCP. O que essa aba de status faz? Ela é uma aba onde vai ter várias fases, né? Então, são as fases da sua ordem de produção. Depois que você criar, você pode pesquisar pelo nome desse status, dessa fase, ou você pode vir aqui em novo. E aqui em novo você vai colocar a aba de. A aba não, os nomes que você vai colocar dentro dos seus status. Então você vai mapear as fases da sua ordem de produção e você vai colocar aqui o nome, né, dessa fase. Então vamos colocar aqui um exemplo. Fase um, vamos supor que seja separação de matéria-prima. Vou dar um exemplo, né? E aí você coloca aqui observação, né? Então nessa observação você pode colocar uma explicação sobre essa fase, né? Até para as pessoas novas que vão entrar e usar esse sistema pela primeira vez, você pode colocar aqui observações e salvar. Aqui está a primeira fase, né? Então aqui seria, vamos supor, a primeira fase, um status, né, que você acabou de criar. Então aqui a gente PCP a gente pode vir para a segunda aba, que é a aba de setores. E a aba de setores são os setores responsáveis por essas fases de produção, né, por esses status. Então você depois de criado pode pesquisar ou criar aqui um novo. Aqui em setor de produção você pode colocar, por exemplo, setor X. Você coloca aí o nome do seu setor aí responsável. E aí você coloca a observação, a explicação e vai colocar o status desse setor. Então a gente pode colocar a separação de matéria-prima, por exemplo, e adiciona, né? Adiciona aqui esse status. E aí você pode vir aqui salvar esse setor, né? Beleza? A próxima aba aqui é a ordem de produção. Beleza? A ordem de produção, você pode vir aqui pesquisar por um código da ordem de produção. Você pode fazer uma busca avançada, então colocar o código dessa ordem de produção, ou você pode vir aqui e criar um novo. Aqui em novo você vai colocar a empresa que está fazendo essa ordem de produção. Então, por exemplo, se você se você tem uma empresa, por exemplo, que é produtor de um produto, mas dentro da sua empresa existe uma outra empresa que é sua ainda, que produz uma matéria-prima, enfim, alguma coisa específica, ou você tem uma filial, você coloca aqui e seleciona essa empresa responsável por essa ordem de produção. Coloca o depósito que vai amparar, né, essa ordem de produção, essa produção específica, coloca o código do pedido, coloca o nome do produto, coloca a quantidade, adiciona, né, coloca os responsáveis por essa produção, o responsável pela qualidade e o responsável pela finalização. Beleza? Geralmente são essas três fases, né, que são utilizadas aí nas empresas, né? Você coloca aqui a previsão de início, o horário inicial, a previsão de término, o horário final e se você vai querer manter essa previsão ou não, beleza? Se você não quiser manter essa previsão, você pode colocar aqui essas previsões aqui somente por uma questão de controle mesmo ali, mas não necessariamente que precisa ser cumprido. Você vai colocar aqui a situação dessa ordem de produção, se ela está aguardando, enfim. A gente já vai falar sobre isso, né? No caso, a gente acabou de falar sobre isso, mas a gente pode falar um pouco mais. Coloca a data de início, né? No caso aqui, a data de início, a data de término e a validade dessa ordem de produção. Beleza? Bom, aqui em opções extras, você pode clicar aqui. O que vai acontecer? Todas as suas subordens, né, as ordens filhas de produção, vão ser salvadas se você clicar aqui. Então, assim como a ordem de produção padrão, né, a principal, as ordens menores, né, as subordens que você tem, vão ser salvadas aqui junto. Aqui na segunda aba a gente tem o histórico, então você pode colocar, por exemplo, selecionar aqui o setor, colocar a separação. No caso aqui é um histórico de controle mesmo. Então, por exemplo, o setor XYZ terminou o que? Terminou essa fase aqui, então já vai para a próxima fase. E aí você pode colocar uma possível observação e adiciona aqui
que no dia 4/7 às 5h33 o setor X terminou o status tal, entendeu? Então vai ficar aqui um histórico completo para sua empresa, né, para essa ordem de produção. Então, por exemplo, a cada fase que terminar, você pode vir aqui e selecionar a fase tal, terminou o setor tal, com status tal, terminou essa fase. Você pode colocar uma observação, né, aqui e adicionar aqui, beleza? Então vai ficar um histórico completo de hora, data, qual setor, quem foi responsável, qual setor foi responsável por terminar essa fase. E aí você pode adicionar aqui essa ordem de produção, beleza? A última aba aqui é a aba de controle de qualidade, beleza? A aba de controle de qualidade, no caso, ela não é uma aba, por isso que eu deixei por último, ela não é uma aba que você adiciona coisas. É uma aba que você é uma aba de consulta, né? Então você vai consultar o controle de qualidade aqui. Então, por exemplo, se você teve um problema em um lote específico da sua produção, você pode lá no futuro vir aqui e consultar esse lote específico e ver aonde que teve a falha, né? Às vezes em uma falha na embalagem deixou, né, passar, enfim, acabou passando ali na hora da produção. E aí você pode se reunir com as pessoas que fazem esse controle de qualidade aí da sua empresa, da sua indústria, para não deixar acontecer novamente isso no seu lote, né? E aí você pode fazer uma busca avançada pelo código, pelo responsável desse controle de qualidade. Então, se foi um erro muito grave, no futuro você pode identificar quem que deixou passar esse erro, né, para corrigir ou para tomar uma outra medida. Então, lembrando que para essa aba de avaliação de qualidade funcionar, a aba de histórico que a gente acabou de passar, né, a aba aqui de histórico ela precisa funcionar, beleza? A aba de histórico ela precisa funcionar corretamente. Essa aba aqui ela precisa funcionar corretamente, beleza? Então a aba de PCP, a ordem de produção, ela é uma aba simples, até para várias pessoas conseguirem operar essas abas, né? Então você pode fazer um treinamento muito simples e rápido com a sua equipe aí, beleza?